Olá, pessoal! Hoje nós iniciamos o nosso terceiro ciclo, né? A primeira aula do nosso terceiro ciclo. E como entrada no conteúdo, nós temos o conjunto dos números racionais, tá? Então, a gente vai começar esse ciclo trabalhando o conjunto dos números racionais. Mas antes de começar a falar do conjunto dos números racionais, nós vamos relembrar aqui alguns conjuntos, na verdade, 2 conjuntos que a gente já trabalhou, ok? Que é o conjunto dos números naturais, né? Qual é os números que contém o conjunto, que pertence ao conjunto dos números naturais, né? São os números positivos e o zero, certo? É um conjunto infinito, então nós temos o zero, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Infinitamente, todos os números positivos, ele é contido no conjunto dos números naturais, certo? Então, esse é o primeiro conjunto. Ele foi criado com a necessidade de contar. Quando lá, muito antigamente, houve a necessidade de contar, criaram o conjunto dos números naturais, que tinha apenas o conjunto dos que tinha apenas os números positivos, tá? O tempo foi se passando e eles tiveram a necessidade de ter números negativos também, além dos positivos. Foi aí que foi criado, que é representado pela letra Z, o conjunto dos números inteiros, certo? Os números inteiros, ele tem os números negativos. Só que, além dos números negativos, ele também tem os números naturais, os números positivos. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, para os dois lados, né? Que contém os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero e os números positivos. 1, 2, 3, 4... e assim, infinitamente, tá? Então, o conjunto dos números naturais é apenas números positivos. E o conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, negativos e o zero, tá bom? Então, aí entra o conjunto dos números inteiros, ou conjunto dos números racionais, que é o que a gente vai trabalhar agora, tá? O conjunto dos números racionais, ele é representado, né? A gente representa ele pela letra Q. Então, na hora que aparecer lá o Qzinho lá, quer dizer que estamos falando do conjunto dos números racionais. Como é que surgiu o conjunto dos números racionais, né? Eles pensaram com eles que existia outros números entre os números já existidos. Entre 1 e o 2 não tem vários outros números, por exemplo, não tem 1,5, 1,6, 1,7, 1,32. Até chegar ao 2, não tem vários números entre 1 e o 2. Então, eles resolveram representar esses números. Então, o conjunto dos números naturais, ou conjunto dos números racionais, toda hora eu tô me confundindo. O conjunto dos números racionais é esses números que estão entre os números inteiros, né? Esses números quebrados que estão entre os números inteiros, tá? E esses números a gente pode representar eles por decimais, que são os números com vírgula, 0,32, 5,45, né? Os decimais e também as frações. Vamos supor, 3 vezes 2, menos 1/2, né? São exemplos de número que estão entre os números inteiros, tá? Por quê? Porque eles são números quebrados, são números com vírgulas, né? Número que pode ser representado por frações. Então, vamos dar exemplos aqui de números, né? Que representa o conjunto dos números racionais, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui. Ele é infinito também, né? Todos os conjuntos são infinitos, certo? Nós temos, por exemplo, menos 2, negativa, né? Aí, aqui nós temos o menos 1. Mas entre esse menos 2 e esse menos 1, a gente pode colocar uma fração entre eles dois. Podemos colocar menos 3 sobre 2, tá?
Érica, mas que número representa essa fração menos 3 sobre 2? Representa menos 1/2, tá? Essa fração representa menos 1/2. Temos o 0, né? Entre o 0 e 1, a gente pode colocar aqui 1/2, né? Que é 0,5, positivo. Podemos colocar o 3,2 aqui também positivo, né? Que é 1,5 positivo. E vamos colocar o 2 aqui infinitamente, tá? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é todos os números positivos, ok? Todos os números positivos e o 0, tá? Érica, como eu sei que quando não tá contendo o 0, tá? Ele vai vir representado assim, ó. Quando o n, por exemplo, se o n tivesse aparecido com um asterisco em cima, é o conjunto dos números naturais com exceção do 0. Então, a gente não coloca o 0, a gente coloca 1, 2, 3 e assim por diante. Se tivesse um asterisco em cima, tá? Isso vale para todos os conjuntos. Quando o conjunto aparece com um asterisco em cima, quer dizer que está excluindo o 0, tá? Então, nós temos, no conjunto dos números naturais, todos os números positivos, inteiros, positivos, negativos, tá? E conjunto dos números racionais, né? Nós temos os positivos, os negativos e as frações, né? Que entra a fração, né? E os números decimais, os números com vírgula, tá? Então, esse é o conjunto dos números racionais, que é o que a gente vai trabalhar agora, ok? Como a gente representa os conjuntos? A gente aprendeu lá, não sei se vocês lembram, que a gente representa os conjuntos através de um diagrama. A gente representa através de um diagrama. O que é um diagrama? Vou desenhar um diagrama agora para vocês, tá? No diagrama, a gente tem representado aqui, grande, o conjunto dos números racionais. A letra Q. Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais, ok? Então, vamos lá. Os números naturais está contido, né? Está dentro do conjunto dos números inteiros, né? E o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, tá? Está dentro do conjunto dos números racionais. Tá vendo que aqui dentro do conjunto dos naturais não tem ninguém? Só ele? Então, se é só ele, por isso que ele é só positivo. Já o conjunto dos números inteiros, nós temos os números negativos e junto também temos os números positivos. No conjunto dos números racionais, nós temos aqui as frações, os decimais, os números negativos e os números positivos, tá? Então, resumindo aí, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro não nulo. Como assim um número inteiro não nulo? Tá? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou botar aqui, atenção. A definição, vamos lá. Conjunto dos números racionais são as frações, né? Que também pode ser os decimais, né? As frações é escrito de qual forma? De qual forma a gente representa a fração? O numerador é um número inteiro. E o denominador é um inteiro não nulo. Professor, o que é um inteiro não nulo? Diferente de zero.
certo? Tem que ser diferente de zero. Está dando pra vocês? Tá. Tem que ser diferente de zero o numerador, o denominador tem que ser diferente de zero. Professor, o que é numerador e o que é denominador? Vou relembrar, porque isso é pra vocês saberem, tá? Vou pegar aqui essa fração aqui, 3 sobre 2. Tem uma fração 3 sobre 2, né? O número de cima é o numerador. Numerador. O número de cima é o numerador, certo? Se o número de cima é o numerador, eu tenho que o número de baixo é o denominador. O número de baixo é o denominador. Esse número de baixo aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser zero. Ele pode ser um número negativo, professora? Pode ser um número negativo. Tanto o numerador como o denominador, ele pode ser números negativos. Ele fala que tem que ser um número inteiro. O número inteiro não é positivos e negativos? Então, ele pode ser, sim, um número negativo. Mas ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se for igual a zero, quer dizer que não existe. Como é que eu vou dividir 3 para nada? Para ninguém. Tenho 3 balinhas, não vou dividir para ninguém. Não tem como, né? Então, tem que ser um número diferente de zero, o denominador. Então, o número que vem em cima da fração é o numerador, o número que vem embaixo da fração é o denominador, e ele tem que ser diferente de zero. Então, o conjunto que nós vamos trabalhar agora é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, não se esqueça, positivos, negativos, frações e decimais, ok? Até o próximo vídeo.